É que eu tirei. Ah, tá bom. Tá legal. Tá, então... assim, a gente vai cortar a minha voz. Eu fazendo a pergunta. Então, tipo, se eu perguntar alguma coisa pra você, por exemplo, quem escreveu o livro? Aí você vai falar, quem escreveu o livro foi o Drummond, por exemplo. Pra conectar a pergunta. Porque a gente vai cortar minha voz e vai ficar só você falando. Né? Então, você pode começar se apresentando, falando seu nome. Meu nome é Elvis da Silva Salgueiro, tenho 34 anos, sou poeta, escritor, escrevo crônicas, contos e sou um grande fã de Carlos Drummond de Andrade, em questão o livro A Rosa do Povo. Sim. Aí agora a pergunta é, quando você era pequeno, quais eram os seus livros favoritos e o que te encantava e o que te motivou a escrever? Então, quando eu era pequeno, antes de conhecer Carlos Drummond de Andrade, os meus livros favoritos eram de contos de fadas e um mundo fora desse, o nosso mundo da fantasia. Então eu escrevia mais poesias líricas, coisas líricas fora do mundo. Quando eu conheci Carlos Drummond de Andrade, comecei a escrever poesia mais concreta, trazendo para a realidade da minha vivência, tanto é que aí eu comecei a escrever rap. Quando você conheceu o Drummond, o que você poderia dizer que... como você conheceu o Drummond e o que você poderia dizer que classifica ele como seu favorito? Então, quando eu conheci Drummond foi quando eu tive essa mudança de realidade do meu passado de escrita com o meu mundo atual de escrita na poesia. O que mudou para mim no tempo dele para o passado foi a escrita atual. Ele era muito jornalístico, então para mim isso era um mundo que agregava mais o conhecimento para mim. A realidade, a atualidade para mim é um fato muito importante. A partir do momento que você passou a ler Drummond, você acredita que ele mudou seus pensamentos e sua forma de enxergar o mundo? Com certeza, bastante. Drummond, em si só, por conhecer Drummond, você já sabe que ele é um cara que ele focaliza muito a realidade do mundo. As poesias dele, a vivência dele no jornal, no Diário de Minas Gerais, o que ele escrevia pós-guerra, antes da guerra. Tanto é que na poesia, O Medo, tem uma parte que ele explica assim, que antigamente só podia ser ditador, soldado ou então carteiro. Era o que colocava lá. Eram as funções primordiais daquela época. Ou você era carteiro para fugir da guerra. Então para ele foi um outro foco de desvio para fugir da guerra, era ser ou carteiro ou redator. Senão ele participava da guerra como soldado. Certo. Na sua opinião, como público, né, como leitor, é importante o jornalista se inspirar nos poemas e nas mensagens como as de Drummond? Sim, não só de Drummond, como muitos outros poetas, porque a poesia em si, ela te dá um foco para você esconder alguns argumentos, que a mídia tenta boicotar, tirar isso de quem? De quem faz a redação. Geralmente ela cria aquela censura poética ou a censura linguística do jornal. Se você colocar um texto ali mais culto, mais enxuto, para quem lê entender, vai entender melhor o que você está tentando passar sem ter argumentos contraditórios. A gente faz ele ler o Medo agora, porque ele acabou de citar. Pode ser. A gente precisa que você... Acho que seria legal. Acho que é mais o áudio, né? No fundo. A gente pode fazer uma montagem junto ou a gente grava. Não, grava também. Tá gravando direto, não tá? Tá. Mas depois corta na parte de cortar. Beleza. Tá quase de... Tá. Na página 35. 35. Aí depois eu volto às perguntas, que aí eu vou falar da vida pessoal dele, mas... Legal, porque senão fica pra organizar tudo. Pode começar? Achei legal. Peraí, só pra... Então, como estamos falando de Drummond de Andrade, não podemos esquecer O Medo, que é uma poesia que leva você a ver outra vivência do mundo. O que seria? Vamos começar por ela. Em verdade temos medo, nascemos escuros. Quer dizer, nascemos sem a sabedoria. A existência são poucas, carteiros, ditador, soldado. Naquela época, você só tinha essas profissões, carteiro, ditador ou soldado. Nosso destino era incompleto. Eles eram incompletos. E fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo. Vestimos panos de medo. Que naquele tempo os panos eram as roupas de soldados, preparados para guerras. De medo, vermelhos rios.
vadeamos o sangue que escorria. Somos apenas uns homens e a natureza traiu-nos. Há as árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes. Refugiamo-nos no amor. Este celebre sentimento, e o amor faltou. Chovia, ventava, fazia frio em São Paulo. Fazia frio em São Paulo, nevava. O medo com sua capa nos dissimula e nos berça. Fiquei com medo de ti, meu companheiro moreno. Que ele poderia estar aqui. Meu companheiro moreno seria o que naquela época? A escrita dele, um simples lápis ou uma arma que ele carregava e era obrigado a portar como soldado. De nós, de vós e de tudo. Estou com medo da honra. Assim nos criam burgueses. Somos nossos caminhos traçados. Por que morrer em conjunto? E se todos nós vivêssemos? Que era o que ele muito questionava daquela época. Éramos treinados para matar uns aos outros, mas não convivermos. Vem a harmonia do medo. Vem, ó terror das estradas. Susto na noite, receio. De águas poluídas, muletas. Do homem, só, ajudai-nos. Lentos poderes da Laudano. Até a canção medrosa. Se parte, se transe e cale-se. Aceite. Faremos casas de medos. Duros tijolos de medos. Medrosos caulos, repuxos. Ruas só de medos e calma. E com as asas de prudência, com resplendores covardes, atingiremos o cimo de nossa cauta súbita. O medo, com sua física, tanto produz carcereiros, edifícios, escritores. Este poema, outras vidas. Tenhamos o maior pavor, o mais velho compreende. O medo cristalizou-os. Estátuas sábias. Adeus. Adeus, vamos para a frente, recuando de olhos acesos. Nossos filhos são felizes, fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade, depois da cidade, o mundo, depois do mundo, as estrelas, dançando no baile do medo, que ainda somos reféns. É isso que o medo de Drummond mostra muito da convivência do que ele passou naquela época. Ele era acorrentado a ter somente um caminho para seguir. E o medo, infelizmente, foi a farda dele. Isso. Aí agora a gente quer mais também sobre a sua história, tipo, pessoal de vida. Então fala que você trabalha no hospital, pode falar do sarau se você quiser, disso, e aí você mostra seu livro. A gente... Ou pode deixar rosa, mentira. Ah, pode deixar os dois. Tá bom. E aí depois, se você quiser ler aquele que a gente tinha do cirurgião, lembra? Ah, sim, cirurgião de poesias. Pode ler, que ele é bem interessante quando você falar da sua vida. Então, tipo, responde como se eu tivesse perguntado sobre sua vida pessoal mesmo. Tá bom. Então, na minha vida pessoal, hoje em dia eu trabalho no hospital, trabalho em centro cirúrgico. A minha vivência da minha profissão com a poesia me ajuda hoje em dia a ter mais cuidado com o paciente em si, ter mais cautela nas coisas que eu vou fazer, ter mais conhecimento também, porque não adianta você tentar fazer sem ter o conhecimento. Então isso me agregou muita coisa a poesia no ramo de trabalho onde eu estou hoje em dia, que é na área hospitalar. Tanto é que depois de 6 meses trabalhando nessa área, eu escrevi uma poesia que se chama O Cirurgião de Poesias, ao qual eu vou declamar agora para vocês também. Fala que é seu livro. Deixei que eu sempre a perco. Então, Cirurgião de Poesias é uma poesia que está no meu livro. Aqui, Poesias e Pensamentos. Bisturi esterilizado, poeta preparado, sem anestesia, vou te separar do verbo inutilizado. Vou aplicar algumas doses de glicose para te deixar acordado. E assim te mostrar o verbo atualizado. Relaxe as mãos e pegue uma caneta. Comece a tecer suas primeiras letras. Tome algumas doses de realidade com ilusão, para com isso poetizar com o coração. Vou colocar coerência implantada nas artérias do poeta. Após essa cirurgia, a poesia será concreta. Deite-se em decúbito dorsal. Lê algumas doses de poesias quando sentir-se mal.
Antes de começar a cirurgia, assine nome, idade, sexo e endereço. Vou colocar nas suas artérias felicidade, esperança e alegria. Ao entrar no meu mundo, não tenha medo, pois sou tudo aquilo que você um dia queria. Muito prazer, sou cirurgião de poesias. Muito bom. As perguntas acabaram. Tem mais alguma coisa? Você fala do sarau também, um pouco da... Ah, tá. Então, na minha vivência também, além de escrever poesias e trabalhar no hospital, participo de saraus. Um dos lugares é na Casa das Rosas, todo primeiro sábado de cada mês. E tem alguns saraus também que eu participo lá no Tatuapé, que lá é sarau dos idosos. Então são poesias um pouco mais ligadas à questão do norte, nordeste, a idade em si. Ah, legal. Então é o mundo em que eu estou enquadrado, é o mundo onde Drummond de Andrade me fez entrar. Tem alguma coisa mais que você queira falar, acrescentar? Eu acho que... Aí depende do que vocês querem pro trabalho de vocês. Então, a gente tinha conversado ontem do como a poesia pode influenciar no jornalismo, né? Que você tinha dito que influencia em todas as profissões. Isso. Então, Eu acho que eu já respondi. Respondeu. então. Mas, tipo, não precisa mais. Acho que... Tá bom? Tá bom, então é isso. Sim. Tá bom, muito obrigada. Nada. Se precisar de mais ajuda.